Tudo bom, pessoal? Eu sou o Rodrigo Terra, estou representando a Fast Company Brasil e a Fundação Dom Cabral numa série de podcasts e webcasts sobre o ESG na sala do Conselho. Estou aqui hoje com a Onara Lima e com a Irlana, que a gente já conhece de casa, a Irlana de Castro. E eu vou convidar a Irlana agora, de surpresa, para ela falar um pouco do tema que a gente vai discutir aqui e depois a gente começa a conversar com a Onara. A gente estava conversando aqui que uma coisa muito interessante que Onara traz para a gente duas coisas interessantes aqui no conjunto do curso, né, que tá rolando aqui esses dias. Um é que a gente está falando de ESG na sala do conselho, né? E o curso, a sala está cheia de conselheiros, empresários, C-level, presidentes. E Onara tem uma representatividade aqui importante porque ela é uma head de ESG, uma executiva que faz isso tudo acontecer na prática, né? Então essas discussões que estão passando, que estão sendo, né, toda a problematização que está rolando aqui, é uma problematização que estoura na mão, né, de Onara dentro de uma organização gigante. Então, esse é um primeiro aspecto, que é um dos primeiros temas que está sobre a mesa aqui nesse nosso podcast de hoje. E, por outro lado, Onara também, e aí nós estamos juntas nisso, acabou no Dia da Mulher, acabou de lançar um livro onde ela é coautora, junto com outras 30 coautoras, sobre ESG, as mulheres e o ESG, e eu estou fazendo parte exatamente numa rede de mulheres na Angelus, que é a Professional Network que eu faço parte de mulheres. Nós temos exatamente nesse momento desenvolvendo um livro que se chama Vamos Mulherar o ESG, que é o nome do projeto por enquanto, com outras 20 autoras. E a gente estava discutindo, eu acho que isso está sobre a mesa também, talvez a gente comece até por aí, o papel das mulheres na implementação do ESG no ambiente de negócios. Sim. Né, que não tem sido pouco, porque primeiro tem uma adesão muito grande de todas nós, das mulheres profissionais, empresárias, empreendedoras, está uma mobilização muito grande e orgânica, inclusive, né, no tema. E eu acho que isso vai fazer muita diferença, porque é uma virada de narrativa, e as narrativas, elas não são historinha, né, que a gente conta uma para outra, um para o outro. Narrativas são sistemas operacionais. As narrativas organizam a sociedade. Então, a narrativa do ESG tem uma aderência muito grande com a perspectiva da liderança feminina. E tem uma força muito grande, essa adesão em massa nossa a essa narrativa, como uma potência, uma força para virada realmente, para empurrar essa virada, para puxar essa virada, sei lá que termo usar. Bola rolando, Onara, vem de lá. Fala um pouquinho de você, por favor, e aí vamos entrar no caminho que a Irlana trouxe para a gente. Vamos. Primeiro, ótimo. Obrigada, Irlana. Obrigada pela oportunidade. É bem isso, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a minha jornada começou em um momento, há 20 anos atrás, onde ainda o aspecto ESG não era conhecido dessa forma, mas já estava ali, obviamente, permeando pelos negócios e muito focado no viés ambiental em algumas empresas, pela natureza do negócio, e outras muito focada no social. Mas nunca se trouxe o pilar central, que é a governança, que é justamente algo que eu acredito muito quanto profissional. Sou engenheira de formação, então sou uma pessoa super objetiva. Apesar do tema ser aspiracional por natureza, eu sou uma pessoa muito pragmática. E eu acredito que dentro das corporações, quando a gente traz esse olhar feminino, né, os valores femininos, isso não quer dizer que os homens não possam ter esses valores femininos, mas eu acho que ele tem uma conexão muito mais direta com os aspectos sociais, ambientais e governança que está muito entranhada com a ética
né? Não tem como separar ética, valores, dessa questão de como fazer o certo, né? Como colocar os nossos valores dentro ali de uma organização que tem suas prioridades, que tem as suas estratégias. Eu acredito que a jornada, né, junto com a narrativa, porque a narrativa, ela vem sendo construída junto com a jornada. E mais do que isso, né, estando na área, eu escuto muito assim, vamos falar sobre propósito. Eu não tenho nada contra o propósito, pelo contrário, eu acho que o propósito é maravilhoso. Mas o propósito, ele é a cereja do bolo. Para a gente falar de propósito, a gente tem tanta coisa a ser construída para que o propósito seja efetivo e deixe um legado, e não apenas um propósito, porque um propósito ele fica bonito quando está na parede, mas para construir, para chegar nessa fala de propósito, existe uma longa caminhada até que esse momento realmente seja materializado, dentro de uma organização principalmente. Então, estando nessa sala, né, quando eu fui convidada para participar do ISD, primeiro que quando eu vi o ISD na sala do conselho, eu mandei uma mensagem para o Carlos Braga, falei, fantástico, porque existe um grande gap do próprio desconhecimento sobre o que são de fato esses aspectos permeando dentro dos processos, com o famoso processo transversal que é tanto falado e tão difícil de ser visto na prática. Eu fiquei muito feliz porque a gente precisa encurtar esse distanciamento, né, esse gap que existe hoje entre as pessoas que estão de fato executando, né, eu como head de sustentabilidade estou vivendo tudo isso na prática, na pele, no coração, na alma e onde mais precisar, né, nos vieses que precisam ser ali muito bem direcionados, porque são temas muito estratégicos e tem que estar na estratégia da companhia, conectado a esses tomadores de decisão. Porque as decisões são tomadas no board da companhia e eles precisam entender a profundidade que cada um desses aspectos trazem. Porque o ESG, ele não é um tema raso, ele é um tema muito profundo. E ele é um tema que muitas vezes tira as pessoas da zona de conforto, porque ele traz o novo. E eu falo, a reação do ser humano, por natureza, aquilo que eu não conheço, primeiro, ou eu tenho a linha de defesa, não, vou me defender. E aí entra a polarização do tema, né, os questionamentos, é importante, não é? É uma linha de defesa, no meu ponto de vista, ou ela começa a criticar tanto a ponto de querer tirar a credibilidade daquele aspecto, mas ela não entende o que ela pode trazer a favor dela, todo o potencial que esses aspectos trazem na tomada de decisão. E a fala do Fábio foi muito legal. Fábio Barbosa. Fábio Barbosa. Eu adoro ele, todas as falas dele são fantásticas, mas eu gostei de uma em especial hoje, em que ele falou assim, maximizar lucro é importante, mas isso ele tem que olhar no longo prazo, que é onde o conselho tem que olhar, né? O conselho é o farol alto, como o professor Braga falou. Ele tem que olhar a perenidade do negócio, a perenidade é o farol alto. Então, será que os conselhos não estão tão apegados ao dia a dia, com o farol baixo ao invés do farol alto? Então, a sustentabilidade ela tem que estar conectada entre o presente e o futuro. Não dá para você olhar só para o futuro sem conectar com o presente. É dessa forma que se materializa. Certo. Tem um ponto de conexão puxando o que o Fábio Barbosa trouxe, né, que a gente está aqui empolgado com a presença dele aqui, que foi muito legal, de fato, o Fábio é um farol. Ele trouxe um ponto de amarração nesse gap que você está citando aí, exatamente a política de incentivo dos executivos. Então, ele trouxe uma fala que para mim também foi muito marcante, que é a política de incentivo, ela é um item de risco do negócio. Porque dependendo de como você calibrou a sua política de incentivo, você vai ter potencialmente mais ou menos futuro. É exatamente isso. Qual é o seu incentivo? Você está olhando o curto prazismo ou você está conseguindo extrapolar isso para os próximos anos? A inovação, o desafio da inovação que você colocou é muito importante. Tira as pessoas da zona de conforto e muitas vezes a gente encontra um tom de ameaça que é um processo de entrada muito complexo quanto mais sobe na escala hierárquica das empresas. Você toca uma área de ESG e como foi a chegada ou até a criação dessa área e que desafios você tem dentro da empresa? Acho que para cima, para o conselho, mas para baixo também para a galera que está no dia a dia. Olha, essa fala vai ser deliciosa de responder, né? Porque, primeiro que o ESG, ele necessariamente passa pelo engajamento e, consequentemente, pelo aculturamento.
Se de fato esses aspectos não estiverem na cultura da companhia, o engajamento certamente vai tender a um fracasso. Quando as pessoas entendem do que a gente está falando, quando você consegue demonstrar que aquilo que ela está fazendo no dia a dia dela conecta com essa coisa que parece que está tão distante, primeiro que o termo é em inglês. O fato do termo ser em inglês já cria uma certa barreira em alguns níveis, porque é pela natureza, né? Environmental, social e governance, aquela coisa bonita. E quando a gente olha para todos esses níveis dentro da companhia, necessariamente ele precisa ter ali aquele senso de pertencimento. Então, por exemplo, quando você mostra para aquela pessoa que o dado, por exemplo, do consumo de água que ele está tendo na operação, impacta num dado financeiro que a gente vai pôr para o nosso acionista, olha a relevância que tem esse dado que ele está coletando lá na ponta, a qualidade desse dado, porque isso vai influenciar uma decisão de um investidor que vai munir e retroalimentar todo esse ecossistema. Mas isso precisa ser verbalizado. Outro ponto, quando eu cheguei na companhia, eu fiz questão de conhecer todas as unidades operacionais. Então, eu conheço como funciona a operação do negócio. Porque as decisões não podem ser tomadas com um distanciamento tão grande que você não conhece a realidade daquela pessoa. Então, quando você tem uma escuta ativa a todos os níveis que vão nos alimentar dessas informações, para que a gente possa ter dados para tomar decisões, definir direcionamentos, estratégia e tudo mais, você consegue ter, assim, essa vontade do pertencer. Então, a gente procura fazer workshops que falem uma linguagem que seja acessível a todos os níveis, porque não dá para você falar a mesma língua para o conselho e para uma pessoa que está lá na linha de frente. Tem que ser adaptável essa linguagem, essa comunicação. Eu queria até pegar um gancho aqui nessa parte de linguagem, porque assim como as narrativas são sistemas operacionais, as linguagens, elas operam dentro dessas narrativas e elas estruturam também, fazem isso acontecer, né? ESG está aí rodando, já tem um tempo, né? Vai vindo, o tema vem evoluindo, né? Na realidade, a sociedade sempre demandou que as empresas tivessem responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade com as pessoas. Isso sempre foi uma demanda da sociedade. A diferença é que agora essa é uma demanda do capital. Que define a regra do jogo. Exato. Que no capitalismo, quem manda é o capital. E quando o capital converge com a sociedade, isso é novo. E isso tem uma potência que estamos vendo, né? E que veremos de maneira acelerada. Mas, voltando à questão da linguagem, o ESG tem um problema de linguagem. Isso que a Onara falou, na prática, é um fato concreto e é uma barreira que a gente precisa endereçar. Essa discussão do ESG, não só pelo fato de ser em inglês, porque a governança da conversa é global, né? Então, você pode traduzir como você quiser, ASG. Não vai pegar, porque a governança é global e essa é uma conversa de toda a comunidade global de negócios, simultânea, né? Então, você vem construindo essa discussão desde as áreas de compliance, né? Risco, jurídico, o pessoal super técnico, ambientalista, segurança no trabalho, sociólogos, psicólogos. Então, você vem compondo uma linguagem técnica, complexa, hermética. E aí você joga isso dentro da organização, isso não faz sentido nenhum, as pessoas não compreendem. Então, a gente precisa saber traduzir isso e construir sentido, porque não é só traduzir. Isso tem que fazer sentido, porque estavam discutindo lá dentro, acho que foi até você que estava falando sobre isso, Onara, agora eu não sei, você vai se lembrar. Mas quando isso desce na organização, você tem o conselho e o C-Level comprometidos com o ESG, mas lá na ponta, o gerente de operações, não foi você? Uhum. Então, puxa daí, o cara tá assim, não, mas sua meta
deixa essa conversa para lá, foca nisso aqui, porque fala, vá. Foi exatamente a minha fala, porque o que acontece é que muitas vezes, né, essa linha de frente, onde tudo acontece, porque na operação é onde tudo acontece de fato, tem uma pessoa que está ali subsidiando, munindo de dados e se dedicando aos aspectos ESG, e o gestor imediato não tem conhecimento ou não está comprometido, ou não entendeu a relevância desse tema na companhia. E essa linha de frente, ela tem essa dor de falar, poxa, eu tenho essa demanda. E o gestor fala, não, isso não é prioridade, passa para outra. Então, esse cascateamento, né, de comprometimento e de apoio, ele tem que ser muito bem reconhecido dentro de cada papel dentro da organização. E esse é um enorme desafio. É um desafio. E é um desafio de linguagem. Não é somente um desafio de entendimento também, não. É Sim. de sentido, de linguagem, sabe? E aí você falou uma coisa muito interessante, né? Porque assim, eu sou uma profissional que eu iniciei na área muito técnica. Sou engenheira. A minha primeira profissão, assim, exercer a profissão de engenheiro ambiental, que já aconteceu logo no segundo ano da faculdade, foi em estação de tratamento de efluentes. E eu realmente fazia as análises, né, DBO, DQO, e depois eu fui passando por licenciamento, toda essa parte muito técnica foi a minha base de formação dentro de indústrias, né, setor alimentício, siderurgia, papel e celulose, floresta, serviços. E qual que é o ponto de inflexão que eu tive e que me dá essa bagagem? É quando você faz a inflexão de uma carreira muito técnica, porque os aspectos ESG têm o lado do técnico, para um lado executivo, ou seja, tomador de decisão, como se conecta, como se traduz todo esse techniquez para uma estratégia, liderança, porque você tem que liderar o tema, você tem que ter consistência. Eu iniciei essa jornada de transição em 2015, que foi quando eu participei de um grande processo de IPO. A empresa era uma empresa de serviços ambientais, então realmente a estratégia estava conectada. Não é que a estratégia estava conectada, a estratégia do negócio era aquilo. Uhum. Então realmente eu fiz essa inflexão. Por isso hoje eu vejo a necessidade de que os debates sejam mais profundos, porque não dá para ser raso. E de outra forma, quando a gente se esconde atrás dessa polarização que nós falamos, a gente cai num grande risco da inércia. E a inércia é um lugar muito perigoso. E você saber a direção não basta se você não equilibrar essa velocidade, né? Então, ok, eu sei a direção, agora eu tenho o desafio de calibrar a velocidade, justamente para não acelerar e cair num greenwashing da vida e nem ser tão lento a ponto de que nós não temos mais todo esse tempo do mundo. Então, acho que esse é o grande desafio. E só os conselhos poderão nos apoiar nessa velocidade, né? E na prioridade, né? Sim. Mas quem puxa isso, a beleza do movimento do ESG é que é um call do capital. Então, o conselho reage, você tem, toda empresa, né? Assim, simples, uma criativa falando, né? Traduzindo aqui, então vai ficar fácil. Você tem 3 stakeholders, 3 públicos de interesse que são fundamentais. Você tem a sua força de trabalho, que sem ela não se faz nada. Você tem o seu cliente ou consumidor, que também sem ele não se faz nada, não existe. E você tem o seu investidor, que também sem ele não existe. Então, você tem 3 stakeholders, investidores, colaboradores e consumidores. Os 3 estão alinhados nas mesmas urgências e prioridades. Não é opcional. Sim. ESG é contextual, não é mais uma opção. Então, mais a voz que manda, né, enfim, na direção dos negócios, em geral, não em todas, mas em geral, o usual é a voz dos investidores. Sim. Né? Então, agora acelera. E isso, o conselho deu tom. E isso para a gente puxa o carro, né? Queria pegar um gancho seu e aplicar com a Onara a questão da comunicação. E aí você falou de vários públicos. A gente falou de vários públicos, os 3 que você falou agora, a gente falou... Mas tem uma questão também que é o conflito de gerações. E você está no meio de tudo. Porque meus filhos, jovens, eles já nasceram com o DNA de ESG. Todo mundo de
talvez 30 menos, 25 menos, já cobra isso. E aí as equipes dentro da empresa, que se dizem ESG, já começam a cobrar também, que foi o que você trouxe um pouco. Aí chega aqui a Onara e para cima tem os stakeholders, que são pessoas um pouco mais velhas, com uma experiência pregressa muito forte, com as certezas muito concretas. Então você tem o novo acontecendo de uma forma importante, você tem o conselho mais tradicional e você está no meio. Uhum. Como é que você lida com isso? Porque se justificar para baixo é muito importante, se justificar para cima também é muito importante. Você está no meio do... Eu estou no meio literalmente, né? Tanto profissionalmente como 40 anos, é uma idade que literalmente é ali o meio. Primeiro que eu acredito numa coisa como ser humano. As nossas certezas são muito perigosas. Isso é um fato, é uma coisa que eu levo para minha vida. Mas, de outro lado, você ter muita sabedoria de lidar com essas questões geracionais, porque eu acredito que hoje nós ainda vivemos muros geracionais. E nós precisamos construir pontes geracionais. Porque quando a gente conseguir criar pontes que se conectem entre a geração mais sênior e essa geração que está chegando e nós que estamos aqui, nós temos como obrigação esse equilíbrio, que não é um equilíbrio fácil. Então a gente precisa estar o tempo todo traduzindo, a tecla SAP tem que estar ligada todo o tempo. Então você poder conversar, mas com uma escuta muito ativa, sem nenhum tipo de preconceito, né, você consegue extrair o melhor de cada um. Eu entendo que essa nova geração, eles têm uma questão aspiracional e de valores muito mais forte do que qualquer outra. De outro lado, o repertório, né, o famoso background, né, eu tenho um pouco de birra desse background, porque eu acho que o background ele é importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado de não nos cegarmos com esse background e esquecermos de olhar para frente. Porque o background é aquilo que te trouxe até aqui. E o frontground, né? E na velocidade que as coisas estão acontecendo, e em todo esse mundo transitório que a gente está vivendo, certamente não é o que vai te levar até onde você precisa chegar. Então nós precisamos valorizar o que nos trouxe, mas estar muito aberto ao que vai nos levar onde a gente precisa chegar. Hoje é muito difícil você controlar externalidades e você olhar um planejamento de longo prazo, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então essa previsibilidade que há alguns anos era mais simples, hoje ela é muito desafiadora. E a nova geração, ele tem uma rapidez de adaptabilidade muito maior do que as pessoas que estão acostumadas com uma velocidade de mundo muito diferente. Baseadas em crença. Porque isso abre muito... Todo o tempo. Sim. E tem as crenças que são limitantes, que quase todas, se a gente parar para pensar, elas podem ir por esse viés muito tendencioso, daquilo que eu acreditei, daquilo que me trouxe até aqui. Eu tenho dificuldade de abrir mão. Esses dias eu ouvi uma coisa muito engraçada. Eu participo de um grupo que chama Future Hackers. Então eles são os hackeadores do futuro. Então eles olham o mundo todo, o que está acontecendo, e ele falou uma coisa que eu gostei. Ele falou assim, nossa cultura brasileira tem a vaidade do legado. E vaidade e legado são duas coisas que não deveriam estar na mesma caixa, porque o legado é aquela coisa que você faz sem aquele apego. Você faz, você deixa seu legado, mas você segue. E a vaidade é aquilo que a gente tem dificuldade de deixar, né, levar o que tem de bom, mas seguir em frente. Mas eu acho que a gente precisa ter uma palavra de ordem nesse equilíbrio que se chama respeito. Se nós conseguirmos colocar o respeito como base, a gente consegue atender a todos os públicos. Os nossos conselhos são muito old school ainda. E o medo do novo, ele paralisa. Então, quando você chega numa sala, normalmente, você pode ter o lugar de fala, mas raramente você tem um lugar de escuta, que é o que a gente conversou muito aqui. E é tão intimidador isso, porque quando você entra no ambiente, o ambiente, ele pesa. Você entra... E primeiro, você tem que ficar perto da porta, né? Você entra, você é um convidado naquele conselho, você não é parte, você é um convidado. E você tem que sentar perto da porta. Você não pode nem sentar em outro... É ali o seu lugar. Então, essa questão do lugar de escuta, ele é muito mais importante do que o lugar de fala. E eu acho que hoje a gente ainda está falando mais de lugar de fala do que efetivamente o lugar de escuta, que é onde a representatividade acontece, é onde as ideias diversas acontecem, é onde os melhores resultados acontecem, é onde os pontos de vista
e relacionado a um único problema, conecta com potencial. Eu acho que o potencial ele só acontece quando os fios soltos se conectam. Não é à toa que a energia só é potente quando você coloca numa tomada. O fio solto não tem nenhuma potência de energia. Então eu sempre falo que a gente precisa fazer o plug and play. Peraí, vamos pensar. Tem muita ponta solta aqui. E ponta solta não gera energia. Então acho que esse é o desafio. Conectar essas pontas soltas e com muita base em respeito. Respeitando aquilo que o sênior tem mais para falar, mas sem desvalorizar aquilo que a nova geração tem para trazer. Essa questão de o lugar no conselho não é dentro, para quem chega de novo, não é dentro do conselho? Não. Linguagem. Linguagem. Linguagem, cara. Exatamente. A linguagem das organizações construídas dentro de uma lógica, de um modelo que está esgotado. E a gente está exatamente nesse aqui, nesse agora, reinventando esse modelo. E a ESG é uma narrativa de transição. Perfeito. E a tendência dela, inclusive, é deixar de existir. Sim. Você lembra na época, você também, marketing, quando a gente estudava marketing, acho que foi o Packard, o David Packard, talvez, lá anos 80, 90, que disse uma famosa frase que é assim, o marketing é tão importante, é muito importante para ficar apenas na responsabilidade da área de marketing. Uhum. Perfeito. Hoje, a gente vê as empresas já nascem em cima de um job to be done, um problema, uma dor, etc. e tal. Isso é o marketing desintermediado e espalhado por toda a lógica daquele negócio. ESG vai ser a mesma coisa. Hoje a gente está falando de ESG, daqui vamos chutar aí um tempo, porque a coisa está acelerada. Mas eu acho que esse pinote, quando chegarmos em 2030, já não vamos mais estar falando ESG, porque você já vai estar absolvido em todas as áreas e aspectos daquele negócio, daquela ideia, daquele projeto, daquela estrutura. Mas hoje a gente tem basicamente um triângulo se encaixando num buraco de um quadrado, entendeu? Então, você vai precisar ser jeitoso, você vai precisar, enfim, ser habilidoso para poder fazer com que esses mundos se encontrem num objetivo comum de transformação e dentro de uma ideia central, que o ESG traz uma ideia central, que é a ideia da regeneração. Então, a ideia da regeneração, ela é central na ideia do ESG. Então, você vai virar de uma narrativa onde os fins justificavam os meios, no ambiente de negócio, muitas vezes, na tomada de decisão, para uma narrativa onde os meios justificam os fins. Perfeito. Essas viradas de chave que estão rolando aqui agora necessitam de gestoras e gestores, mas habilidosos e competentes e profundos, como o exemplo da Onara. Mais um gancho importante, que aí é a colaboração. No teu exemplo do jovem que instiga e do tradicional que não dá espaço, a colaboração é um ponto essencial para fazer as coisas acontecerem. Tem um exemplo prático, que está aqui, é o livro, que você fez o livro com outras 30 mulheres. Então, houve certamente uma colaboração para o produto final sair. Então, o quanto a colaboração pode mudar o teu dia a dia e como aplicar? Muito legal. Eu acho que a colaboração ela é o fator de sucesso em qualquer que seja o processo. Uhum. As ações colaborativas, elas são afirmativas. Quando a gente potencializa cada pessoa dentro do seu lugar de melhor entrega, a gente consegue entender que juntos a gente sempre chega mais longe. Eu sou uma pessoa que eu acredito no trabalho em time. Então, por exemplo, se eu estou num time, eu preciso entender o que cada um tem de melhor, porque isso que é o barato de você ter essa observação, porque se a pessoa está naquele melhor dela, primeiro, ela vai fazer com tanto entusiasmo que a chance dela te surpreender é muito grande. Você também tem que empoderar as pessoas.
Porque também tem um outro lado do ser humano, que é a autossabotagem, que a pessoa sabe o que tem que ser feito, mas ela delega para cima. Então, o engajamento ele só acontece quando você não pega essa bola que foi delegada para cima, mas você devolve de uma forma provocativa. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas pelo não conhecimento do ISD, Onara, mas eu não sei o que é isso, não sei nem por onde começar. E aí eu devolvo com perguntas, né? Então eu falo, por exemplo, você faz essa? Faço. Isso é ISD. E aí a pessoa começa a falar, nossa, então é isso que é ISD? Por exemplo, nós fizemos agora, no primeiro workshop, que nós preparamos vários workshops de engajamento. Inicialmente, a provocação do meu gestor foi que fizéssemos workshops de engajamento para alta liderança. Ok. E assim eu preparei. No primeiro workshop eu já perguntei, podemos transmitir online para toda a companhia? Porque a minha ideia é que reverberasse, que fosse mais potente. Então eu não queria que fossem só os executivos. Os executivos, sim, são ali os nossos, são as pessoas que a gente mais precisa ter com a gente nessa jornada. Mas eu também precisava que as outras pessoas soubessem o que estava acontecendo. E foi tão sucesso que mais de 1.000 pessoas entraram online, participaram, deram dicas para os próximos eventos. E o primeiro workshop desse ano, eu falei que nós precisávamos falar do S. Porque o S ele tem dois grandes caminhos. A gestão do capital humano, que é quando a gente fala para dentro, né? Como estão as pessoas que trabalham comigo. Porque todo CNPJ, ele é composto de CPFs. Uhum. Nenhum CNPJ faz nada. Então isso tem que estar todo dia muito claro dentro da gente que são CPFs que tornam um CNPJ potente. E também nós temos a gestão do capital social, que é a comunidade, é o entorno. Se você não fortalecer a sua comunidade interna, qual é a sua ambição de fortalecer o externo? Do que a gente está falando? Né? Exato. Verdade. Então é uma espiral que tem que ser de dentro para fora e depois de fora para dentro, retroalimentar de forma salutar, porque todos estamos no mesmo ecossistema. E o primeiro do ano foi sobre gestão do capital humano e nós falamos sobre saúde mental. E muita gente veio me falar, mas Onara, o que tem a ver o ISD com saúde mental? Então, olha um movimento disruptivo que vai trazer essa potência de muito mais pessoas acreditando o que é o ISD e o que ele é importante na vida dele. E daí nós levamos um médico, né, um psiquiatra, psicanalista, super bacana, foi um bate-papo, não foi bem uma palestra. E o retorno do nosso público interno foi tão forte, as pessoas estavam tão carentes daquilo. E aí todo mundo veio falar, pô, agora eu tô gostando do ISD, hein, Onara? Então, assim, a gente precisa entender onde estão as dores das pessoas, porque isso arrasta a multidão. Né? Se você conectar com aquilo que tá doendo, você não tem lugar melhor para estar do que aquele momento. Então, acho que quando a gente consegue entender, e isso é uma questão muito de sensibilidade e vontade, a gente entra nisso que você falou, mobilizar as pessoas para que a gente possa olhar para o mesmo lado, porque o ISD, ele é uma jornada de todos nós. Ele nunca vai ser uma jornada independente, solitária, nunca vai ser. Mas, por enquanto, o cenário que a gente observa ainda é muito departamentalizado. Ah, é o departamento da Onara, é o departamento do fulano. E eu faço a provocação que se você quer saber o nível de maturidade de uma companhia dentro desses aspectos, é que quando ela for se posicionar em relação a esses aspectos, ele não vai chamar o head de sustentabilidade para falar. Qualquer pessoa da companhia, em especial os executivos, se sentirão confortáveis a falar, não de forma técnica, mas de forma do quanto aquilo está de fato conectado ao negócio, à estratégia e a tudo que é relevante dentro da companhia. Construção de sentido. Exatamente. ESG é um negócio totalmente abstrato, não sei o que é, não consigo compreender, não sei nem por onde começar. Ah, Onara, estou gostando desse ESG. Então, é essa a mágica, construir sentido. Vamos caminhando para o final aqui. Vamos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o livro, como ele foi construído, e um pouco sobre ele em si. Ótimo. Uma obra assim, com tanta gente, né? Primeiro que assim, quando a gente observa o movimento da sustentabilidade, ele é na grande maioria, mulheres, tá? Mesmo, assim, é uma realidade. E pode estar muito por aquela questão que a gente comentou dos valores femininos estarem muito conectados a tudo que os aspectos ESG representam. Então, a Andrea, que é
a head da editora Líder, ela é uma mulher que tem uma história de vida muito, muito inspiradora, e ela observou que as mulheres precisavam desse espaço de fala, de uma forma mais consistente, de uma forma mais perene. E livros é sobre isso, né? O livro é aquela coisa que ele sempre vai... Ele é um legado. Sim. Verdadeiro sentido do legado. Então ela fez a provocação de potencializar essas mulheres para que elas pudessem inspirar outras. Então aquela coisa de uma sobe e puxa a outra, o livro ele trouxe esse conceito. Que aquelas mulheres que muitas vezes estão com algumas dores, o livro... E esse não é o único, tem o livro Mulheres no Conselho, Mulheres no marketing. Em vários setores. E então ela fomentou e potencializou essa visão feminina através do livro, da literatura. E quando a gente conectou essas mulheres que estão atuando na área, certamente ao longo da leitura vai ficar muito latente, essa jornada evolutiva e essa ansiedade de chegarmos no momento em que chegamos. Porque por mais que ele pareça ainda incipiente, para nós que temos uma jornada igual eu, que estou há 20 anos, a gente chegou no nosso melhor lugar. Então a gente olha muito esse copo muito cheio, para falar a verdade. Então a ideia dessas mulheres, essa coletânea, é para que cada uma pudesse contar sua trajetória. O convite foi: conte um pouco sobre sua trajetória e faça a leitura de como você enxerga esse momento. Então, o contexto é esse. Como chegamos até aqui e como enxergamos no momento que chegamos. E, claro, óbvio, não fugindo do que é a sustentabilidade, colocando esse farol alto e trazendo provocações. Perfeito. 31 autoras. E para aquela boa e velha pergunta, né? Mas não tem mulher preparada, mas não tem mulher pronta. É só fazer o teste, é só olhar, exatamente, é só olhar aí. São 31 já listadas aqui, fora tantas outras de nós. É só, numa sala como essa, virar o pescoço, né, não, Nara? Muitas aí que eu sou, assim, fã. Né? A Denise Rios, que é a head da Natura, ela é quase que uma psicóloga pra gente. Então, assim, o dia que a gente tá lá, tipo assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Denise, me ajuda. Então, assim, eu acho que esse fortalecimento, né? Porque nós vamos ter dias difíceis, dias melhores e não tão bons, mas eu acho que a resiliência, né? Até o meu capítulo eu trago isso, né? Sobre a resiliência em acreditarmos naquilo que a gente faz. Eu sou uma entusiasta, gente, assim, esse tema para mim é uma questão de alma, não sei nem explicar. Eu gosto de dizer que o ESG que me encontrou e não eu que encontrei ele, porque eu acredito tanto, e quando a gente estuda e se aprofunda, a gente começa a perceber a potência que esses temas têm, a potência de transformar, mas mais do que isso, é a potência de sermos justos com um stakeholder tão importante na conta corrente, que é pouco falado, que é o meio ambiente. Eu não vou nem falar o planeta, porque eu lembro que quando eu fiz engenharia ambiental, muita gente falava, eu quero salvar o planeta. Eu era pouco ambiciosa, eu falava, eu quero fazer a diferença por onde eu passar. Então não importa se tem uma pessoa, se tem duas pessoas, eu quero fazer a diferença naquele ambiente que eu estou. Se eu conseguir fazer isso, já está ótimo. Então eu acho que assim, esse respeito a esse stakeholder que é tão importante, e a gente sabe que a capacidade de regeneração, e nós falamos de sistemas regenerativos aqui, a capacidade de regeneração do planeta, ela é bem menor do que a capacidade que nós estamos usando os recursos naturais. E eu até li um livro que chama A Visão da Sustentabilidade pelos Economistas, são 15 economistas e todos homens. Hoje eu fiz essa leitura, olha que engraçado, eu li o livro, olha que interessante, eu li esse livro em 2015 a primeira vez, e naquele momento eu não tive a leitura de que, caramba, são 15 ou 16 autores e todos são homens, eu não tive essa leitura lá. E hoje, relendo, falei, putz, não tem uma mulher aqui. Então olha como o mindset até nosso, nossos pré-conceitos de tudo bem, são 16 homens, normal, economistas, e teve um economista que falou uma coisa que eu achei muito forte na primeira leitura, mas depois eu fui entender o contexto. Ele falou assim, o ser humano é a praga do mundo. Isso é muito forte. Ser humano é a praga do mundo. Quando eu li a primeira vez, eu falei, nossa, até me doeu. Eu falei, que absurdo o cara falar uma coisa tão horrorosa desse jeito. Mas depois eu fui ler e eu entendi o contexto.
O ser humano, ele entende que é o imediatismo. Por isso que a nova geração é muito bacana, porque eles já vêm imbuído com um chip muito, muito mais provocativo e muito mais corajoso, igual o Fábio falou. Ele vai numa empresa, ele entrevista, ele escolhe. Eu tenho pessoas no meu time de 20, 26 anos, 24, que eles falam assim, nesse segmento eu não quero trabalhar. Bom, vamos terminando. Próximo, eu tenho uma última pergunta. Quem é você na fila do ESG? Aproveitando... Eu adoro falar quem sou eu na fila do pão, né? Já pegamos aqui, já... Pão, eu tô ali, feliz da vida, esperando meu pão quentinho. Sim. Na fila do ESG, eu acredito que eu sou, primeiro, uma pessoa que acredito com toda a minha força. Com toda a minha força. E eu me preparo para esses argumentos. Eu acho que o preparo é muito importante. Porque quando você vai se posicionar, você não... Eu falo que eu nunca fui uma ativista. Eu sempre fui uma pessoa realista. Então, essa dose de realismo, e quando você consegue contextualizar o porquê de tudo aquilo, com a sua verdade, eu acho que a gente está no melhor lugar de potência. Poder ser quem você é, poder fazer aquilo que você acredita todos os dias, mesmo que você esteja num ambiente muito adverso, que poucas pessoas acreditam naquilo que você acredita, eu sou a favor de se unir àqueles que acreditam primeiro, para convencer aqueles que não acreditam. Então, acho que é um movimento reverso. E eu não perco meu entusiasmo. Eu sou uma pessoa feliz. Até o pessoal falou, você está sempre feliz. Eu falo, não, eu não estou sempre feliz. É que eu escolho ser feliz. Então, acho que essa pessoa sou eu, sabe? E o fio que me conduz é o conhecimento. Perfeito. Eu sou uma pessoa muito dedicada a conhecer sobre o que eu estou falando. Eu sei tudo? Não, óbvio que não. Mas se eu vou falar de algum assunto, eu tenho que estar muito segura com dados, com fatos, e hoje a gente trabalha com isso dentro do ESG. Não é tão abstrato quanto as pessoas pensam. Nós temos dados, nós temos fatos, e nós temos a capacidade de, através da tecnologia e da inovação, numa escalabilidade, que essa é a nossa ansiedade, chegarmos em todas essas ambições que estão sendo compromissos das companhias, e trabalhar com a transparência. Eu acho que a transparência, ele é o caminho que nos leva para os melhores lugares. Então, acho que essa sou eu. Maravilha. Irlana, eu vou fazer a pergunta de novo para você. Porque eu tenho certeza que a Irlana de hoje já é diferente da Irlana de ontem, que foi quando eu fiz a pergunta. Então, quem é você no ESG? Eu estou na missão. Eu sou, na fila do ESG, eu sou uma grande animadora da virada. Sim. É isso aí. Estou na gincana. Tamo junto. Obrigado, Onara. Obrigado, Irlana. Foi mais um papo incrível. Eu sempre fico com um gostinho de quero mais quando eu termino uma entrevista como essa. Que daria... Eu até brinquei no papo anterior, se a gente pode ficar aqui mais 2 dias. Que eu garanto a pizza e o refrigerante. Mas muito obrigado em nome da Fast Company Brasil, muito obrigado em nome da Fundação Dom Cabral e até os próximos papos. Obrigada pessoal. Obrigada de novo, gente. Vamos lá. Tchau, tchau.